E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal Mário Mática. Nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre as equações de segundo grau incompletas, ou seja, se existem equações de segundo grau incompleta, logicamente existe a equação de segundo grau completa. E a equação de segundo grau, quando ela é completa, ela tem a seguinte composição em sua forma geral. Eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo a, b e c coeficientes, ou seja, serão números que podem ser mudados de acordo com o tipo da equação. Bacana? Agora, detalhe importante. Quando a gente fala que algo é incompleto é porque falta alguma coisa. A mesma ideia a gente tem aqui na nossa equação de segundo grau, mas aqui existe um pequeno detalhe que é o seguinte: a equação de segundo grau incompleta, ela não tem algum ou alguns elementos, porém, o primeiro elemento, ou seja, o x ao quadrado, independente do valor numérico do seu coeficiente, ele sempre deverá existir. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai descartar o segundo elemento, ou seja, eu vou descartar o elemento bx. Sendo assim, nós teremos ax ao quadrado menos c igual a zero. E aqui você pode fazer a seguinte pergunta: professor, calma lá. Se aqui em cima, na forma geral, o c ele é positivo, por que aqui embaixo ele está negativo? Eu vou já te explicar essa diferença durante a nossa resolução aqui, tá bom? Então, olha só. Eu tenho algum termo elevado ao quadrado menos um termo independente igual a zero, justamente porque o valor em x foi descartado. Então, aqui nesse caso, eu posso dizer que essa condição é quando b é igual a zero. Quem é o b? É o coeficiente numérico, um dos, coeficientes numéricos da nossa equação de segundo grau. Beleza. Então, o que acontece? Como é que eu faço para resolver uma equação de segundo grau incompleta quando o b é igual a zero? Vamos lá. Se o b é igual a zero, eu vou ter sempre essa composição. Então, vejamos. O primeiro passo é você pegar x ao quadrado e deixá-lo sozinho do lado esquerdo da igualdade. Dessa maneira, então, esse 25, que é negativo, passará ao segundo membro de forma positiva. Mas não se esqueçam que o que nós queremos achar aqui é o valor numérico do x e não do x ao quadrado. E o que isso tem a ver? Tem a ver que esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Como é uma equação de segundo grau, não se esqueçam que nós podemos ter até duas raízes diferentes. Dessa maneira, então, eu vou ter aqui uma positiva e uma negativa. Então, vejamos que x será igual a mais ou menos quem? A mais ou menos o resultado da raiz quadrada de 25, cujo valor é igual a 5. Ou seja, eu tenho como raízes 5 ou menos 5, que é justamente o nosso conjunto solução. Beleza? Vamos ver aqui nosso segundo exemplo. Olha só. X ao quadrado menos 10 igual a zero. Beleza. Então, eu tenho que ter que x ao quadrado é igual a 10. Ok, mesmo esquema que o anterior. O expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Por quê? Porque a raiz quadrada de 10 não é aliás, o resultado da raiz quadrada de 10 não é um resultado exato. Sendo ele não exato, então a gente não mexe na sua composição. Ou seja, eu tenho como resultados aqui raiz quadrada de 10 ou menos a raiz quadrada de 10. Ou seja, a raiz quadrada de 10 positiva ou negativa. Então, em ambos os casos, essa equação de segundo grau aqui se tornará verdadeira. Agora, vamos voltar ao detalhe aqui do mais c do menos c. Vamos supor, pessoal, que eu tivesse
x ao quadrado mais 16 igual a zero. Beleza? Beleza. Pela regrinha, eu tenho que isolar o x ao quadrado e esse 16 passará ao segundo membro trocando o seu sinal. Ou seja, o que era positivo passou a ser aqui negativo. Mas é aqui que mora o detalhe por quê? Porque qualquer valor elevado ao quadrado, o resultado sempre será positivo. E aqui a nossa igualdade é menos 16. Ou seja, eu não tenho como pegar nenhum valor, elevar ao quadrado e o resultado ser negativo. Vamos pensar aqui, olha só. Vamos supor que eu pegue 3. 3 ao quadrado é a mesma coisa do que 3 vezes 3, que é igual a 9. Beleza? Beleza. Vou pegar menos 4 ao quadrado. Isso aqui é menos 4 vezes menos 4. Opa! 4 vezes 4 é 16, o que seria o resultado dessa raiz quadrada. Mas menos com menos é mais. Ou seja, reparem que não existe como eu ter um valor negativo elevado ao quadrado de forma que chegue a um resultado negativo. E aí você pode pensar aqui o seguinte: professor, mas e se de repente a nossa base ela não tivesse parênteses? Ok, nesse caso sim. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, deixa eu colocar aqui em cima. Eu posso ter aqui, ó, menos 4 ao quadrado, que é menos 16. Tá certo? Tá certo, mas a nossa base aqui, o valor que eu tenho que elevar é 16. Então, eu tenho que pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, chegue a 16. E aí você pode pensar, já que o valor é negativo, eu tenho menos 4. E quando você elevar o menos 4 ao quadrado, você também deverá elevar o seu sinal. Por esse motivo que eu coloco aqui os parênteses. Por esse motivo que eu não posso utilizar essa regrinha do sinal fora a parte da base. Beleza? Então, aqui nesse caso, a nossa solução é o conjunto vazio. Por quê? Porque não existe nenhum valor de x que torne essa igualdade verdadeira. Belezinha? Ok. No nosso próximo exemplo, reparem que agora eu vou descartar o termo independente. Ou seja, eu vou dizer aqui nesse caso, só um instante, que o nosso C é igual a zero, tá? Então, eu não tenho termo independente. Vou te dar aqui dois exemplos. Primeiro deles, x ao quadrado mais 3x igual a zero. Turma, repare que nos dois elementos aparece o x. Ou seja, eu posso considerá-lo como sendo a variável que aparece, fugiu agora aqui o nome, né? Então, é a variável que vou repetir nos dois elementos e agora eu vou dividir esses dois elementos por essa mesma variável, tá? Vem da fatoração, me fugiu o nome agora. Então, vamos lá. X ao quadrado dividido por x é x, mais 3x dividido por x, que é 3. Isso é igual a zero. Beleza. Como é que eu faço para achar os valores das raízes aqui, então? Os valores que vão tornar essa equação verdadeira. Primeiro passo. Esse x sozinho vai ser uma raiz, ou seja, eu já tenho que x é igual a zero. E a outra raiz é você resolver o que está dentro dos parênteses igual a zero, tá? Então, eu tenho que x é igual a menos 3, que é justamente o nosso outro resultado. Lembrei do nome aqui. É o fator comum, né? Então, aqui, o x é o fator comum justamente por aparecer nos dois elementos. Beleza? Então, eu tenho que x é igual a zero ou que x é igual a menos 3. Ou seja, o nosso conjunto solução é 0 e menos 3. Se você inverter a ordem dos elementos, quer dizer, colocar que o conjunto solução é igual a menos 3 e 0, vai ser o mesmo conjunto, até porque nós estamos aqui listando os valores que tornam essa equação verdadeira. A ordem que eles vão ser colocados no conjunto, nesse caso, não interessa, tá?
O importante, logicamente, é você não errar os seus valores. Vamos a um próximo exemplo aqui. Reparem, eu tenho aqui que 2x² menos 5x é igual a zero. Mesmo esquema, olha só. Aqui eu vou colocar o x como sendo o nosso fator comum em evidência. De 2x², se eu tirar um x, sobra 2x. De 5x, se eu tirar o x, sobra 5. Beleza? Ok. Primeiro passo, x é igual a zero. É a nossa primeira raiz. E aí você pode pensar assim, professor, peraí. Eu sempre vou ter como raiz uma delas sendo igual a zero toda vez que a sua equação de segundo grau incompleta ela não possuir o termo independente, sim. Você sempre vai ter como uma das raízes sendo o valor igual a zero, ok? Próxima, eu tenho que 2x menos 5 é igual a zero. Beleza? Beleza. Resolvendo isso aqui, olha lá, eu vou ter que 2x igual a 5, automaticamente x é igual a 5 meios. Então, portanto, vou colocar bem aqui, ó, o nosso conjunto solução é 0 e 5 meios. E aqui nesse caso você pode fazer a seguinte pergunta, professor, se eu quiser eu posso dividir, resolver essa divisão, ou seja, colocar como resultados 0 e 2,5? Gente, poder até pode, tá? Agora tem dois detalhes. Primeiro, você sempre deve se atentar para o que a questão te pede, ou seja, para o conjunto universo da equação de segundo grau. Se de repente o conjunto universo for equivalente aos números reais, você pode colocar o valor que você quiser. Mas tem o segundo detalhe, que é o seguinte: de repente, ao resolver essa equação, pode ser que apareça uma fração cuja divisão não é exata, ou não dá para resolver tão facilmente. Se não dá para resolver facilmente, não resolva, pessoal. Deixe em forma de fração mesmo, que não tem problema nenhum, tá bom? Agora, existe uma outra maneira, uma outra situação, aliás, que é a seguinte: eu posso ter na minha equação de segundo grau incompleta, vou até abrir aqui uma parte, tá? O B e o C, ambos sendo iguais a zero. Ou seja, eu vou ter somente o x², tá? Então, se o x² é igual a zero, eu vou ter como conjunto solução o nosso zero, tá? Então, aqui, ó. Então, toda vez que eu tiver b igual a zero e c igual a zero na mesma equação, ou seja, a minha equação incompleta, ela possui somente o ax², a solução é zero. Só isso, tá? E aqui independe do valor do coeficiente. Como assim? Pode ser que aqui eu tivesse 3x². Não interessa. A solução vai ser igual a zero da mesma maneira. Agora, aqui também quero te chamar a atenção no seguinte. É importante você reparar que uma coisa é a solução ser igual a zero. Outra coisa é a solução ser o conjunto vazio. Quando a solução é o conjunto vazio, é porque aqui não existe nenhum valor que você vai substituir o x que vai tornar essa igualdade verdadeira, tá? Por esse motivo, a solução é vazio, não tem valores. Agora, quando a solução é igual a zero, é porque o único valor numérico, que tornará verdadeira essa equação ou essa igualdade é justamente o zero. Tá bom, pessoal? Então, aqui nessa aula eu estou te mostrando as três maneiras que nós temos de identificarmos e resolvermos uma equação de segundo grau incompleta. Então, aqui nós temos quando b é igual a zero, aqui nós temos quando c é igual a zero, e aqui quando b e c forem iguais a zero na mesma equação. Bacana? Se você gostou aqui da aula, dê aquele curtir. Não se esqueçam também de compartilhar o link com seus amigos em suas redes sociais.
Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu tentarei responder o mais breve possível. E o mais importante, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, o que vai me ajudar a produzir muito mais aulas como essa para você. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.